ou já ouviu o termo popular, mas não sabe qual que é o termo técnico mesmo, e pode ser também algum termo que seja fundamental para a gente entender e desvendar o caso, né? Então, a gente estava falando na nossa última aula sobre articulações, a gente vem seguindo uma sequência, né? Nós fizemos uma introdução ao estudo da morfologia, falamos dos planos, dos eixos, dos movimentos, dos termos, e começamos em parte óssea, né? Em parte óssea, a gente viu toda a questão da estrutura do osso, os tipos do osso, os formatos, as partes importantes que constituem o osso, e na última aula a gente falou sobre articulações, né? Então, esse estudo de caso, ele está relacionado com a articulação. Qual que é o objetivo no final desse estudo de caso, que eu quero que vocês entendam? O que constitui uma articulação normal e o que está acontecendo com a articulação anormal ou doente, digamos assim. Então, no nosso estudo de caso, a gente está falando de uma paciente do sexo feminino de 62 anos. Adria e Nara, por que vocês acham que o sexo e a idade é importante? Fala um pouquinho para a gente, o que vocês encontraram na pesquisa de vocês? Pode, se quiserem, pode estar sem áudio. Quem está sem áudio? Suzana. Tá? Mas aqui... Gente, vocês estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo? Porque Ok, perfeito. Porque a gente tem a colega falando que está com problema de áudio. Ok. Professora? Sim, diga, Laércio. A questão da idade, professora, que eu consegui ver, é assim, a questão dos osteoblastos e os osteoclastos. Pela idade, ela já não tem tanta reposição de ossos. Você acha, então, que o problema dela está mais relacionado com o sistema ósseo? Foi o que você conseguiu enxergar do estudo todo? É que ela está com falta de reposição óssea, né? Tem mais osteoclastos desmineralizando do que o osteoblastos remineralizando aquela região. Mais alguém da turma? Vocês concordam com o Laércio? Ou vocês entenderam de outra forma? Por que o sexo e a idade aqui é importante para entender esse caso? Professora, tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Então, a gente colocou aqui o gênero e a idade, porque a gente acredita que se trata da doença osteoporose, e é uma doença que ela ocorre mais facilmente nas mulheres e com o avanço da idade em idosos. Certo, perfeito. Eu vou terminar essas palavras-chave, vou colocar as que eu destaquei, depois que a gente terminar aqui, que eu quero ouvir vocês, e aí depois vou dizer no finalzinho, claro que eu vou manter o suspense, vou desvendar o caso, ok? A Ana Carolina e Gabriela, o que vocês encontraram? O que é Genovarum? Por que isso é importante para entender o caso? O que é Genovarum primeiro? A gente colocou que é uma condição onde os joelhos se mantêm afastados, mesmo quando a pessoa encosta um tornozelo no outro. Certo. E vocês conseguiram entender por que se isso, de alguma forma, justifica o caso dessa mulher, dessa paciente? Como assim? Professora? Se vai influenciar. Tô te ouvindo, Carol. Pela questão de que a perna dela tá separada. E como ela já tem, como a Nara e a Adria já falou antes, a questão da idade e dela ser mulher e a questão das pernas dela estar separada, isso vai causando mais atrito na parte óssea dela. Já que ela não tem um eixo, certo? Entendi. E o que significa essa crepitação? O que significa essa crepitação?
A crepitação são os estalos que a gente ouve nas articulações. O que vocês conseguiram entender? Qual que é a correlação dessa crepitação com esse caso? Por que ela está com essa crepitação? Acho que é pelo fato, né, que ela já tem uma certa idade, né, da osteoporose, eu também acredito que ela tenha isso. E a crepitação pode ser que ela esteja sofrendo fraturas. Por isso que ela consegue escutar esses barulhos enquanto ela anda. O osso dela já está bem debilitado. Entendi. Alguém da turma discorda ou queria fazer um complemento? Professora, Sim. eu acredito que seja essa crepitação por conta das articulações que estão sendo desgastadas. Aí vem a fricção de um osso no outro. Tá, você acha que... Eu Pode falar, coloquei Gabi. aqui com a questão da idade também, porque contribui. Essas condições estão relacionadas ao processo de envelhecimento, porque em algumas situações o organismo começa a atacar as próprias estruturas e danifica as articulações. Por isso, e sem contar também o enfraquecimento do osso, que contribui para o processo de crepitação. Perfeito. Pessoal que está com problema de áudio, tudo bem, tá? Tranquilo. A gente vai tentando se adaptar como a gente pode, e por isso que a aula está sendo gravada. Vocês podem se manifestando aí no chat, eu vou tentando ler aqui e acompanhar junto, tá? Quem quiser falar pelo chat, pode falar, que eu vou tentar ler aqui. Tá. Suzana também está com um pouco de problema, tem algumas pessoas que estão sem áudio. A gente vai tentando se organizar aqui, não tem problema, tá? Se eu pedir o seu nome, se eu tiver problema no áudio, qualquer um pode falar. A Dayana e a Cássia. O que então que é essa articulação interfalangiana distal? E o que significa bilateral? Oi, professora. Tá me ouvindo? Perfeitamente, muito bom. Ok. As articulações interfalangianas distais são as articulações da mão entre as falanges médias e distais. E bilateral, no caso clínico, falava que como se ela tivesse nódulos nas mãos de forma bilateralmente. Então, seria dos dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. É quando a gente tem dos dois lados. Ok, perfeito. Eduarda e Maria Eduarda, dor no joelho e aumento da dor nas articulações, qual foi a correlação que vocês conseguiram fazer, tendo destacado essas palavras? Não sei se vocês estão com problema de áudio, ou estão conseguindo. Não? É que a dor no joelho é um sintoma que surgiu devido aos problemas da articulação da paciente. Muito bom. E que também pode ser devido ao excesso de peso dela, que ela está com excesso de peso. Isso, Maria, a Mariana digitou ali, índice de massa corporal, eu digitei ICM, que eu digitei rápido, tá? Obrigada, Mariana. Já. Aí, Mariana, você destacou o estado geral e o índice de massa corporal. Eu sei que você está aí com problema de áudio. Alguém da turma gostaria de falar um pouquinho o que é o IMC e qual que é a importância dele para esse caso? Professora? Diga. Eu estava com problema aqui no Note, eu vim pro celular agora. Deixa eu só lhe falar, não deu de lhe dar a palavra-chave, não. Tá. Ednei. Eu fiz um isolaécio. Tá, sem problema. Depois vocês me encaminham, tá? O estudo de vocês, sem problema. Alguém da turma gostaria de falar sobre o que é o IMC? A Mariana está falando aqui, ela está digitando, né? Mas se alguém quiser falar também. Não? O que a Mariana colocou aqui? Que o IMC dela, a massa corpórea, conta bastante, né? Para dar ideia do grau de comprometimento determinado pela doença. Tá. Eduarda, ouviu o seu áudio? Eu acho que eu não ouvi muito bem mesmo não, Eduarda. Mas então, pessoal, quem
Tá. Quem achou mais alguma coisa sobre o IMC? O que significa IMC? O IMC é o índice de massa corpórea da pessoa. E o caso... Eu não tinha a altura e nem o peso dela certo na proposta. Mas só que o MC, o dela, que é 31, indica sobrepeso. E ela já é uma senhora de idade, já é uma pessoa que vai sofrer mais sem reposição óssea, além dela estar com as pernas com geno vago. Isso pode afetar bastante, ainda mais a condição dela pelo fato dela estar com sobrepeso, uma carga a mais nos ossos. Entendi, perfeito. Obrigada, Carol. Suzana e Lidiane, o que vocês acharam sobre movimentação passiva? O que significa essa movimentação passiva? A Lidiane está digitando ali, passiva, movimento realizado por força externa, de uma articulação. Vejam o que mais que ela colocou. Ou fração do corpo, ok. Alguém, além da Lidiane e da Suzana, também marcaram movimentação passiva? Discreta é o mesmo que modesto, né? Movimento realizado por uma força externa, em uma articulação, ok. Valéria, muito interessante isso aqui que você marcou. O que você achou de mãos e joelhos? Boa noite. Bom, pelas minhas noite. pesquisas, as mãos e os joelhos, em relação a esses sintomas, eles eram mais presentes nessas partes, entendeu? Mais nas mãos e nos joelhos, pelas pesquisas que eu fiz em relação a esses sintomas, que estão ligados à artrose. Entendi. Então, são sinais, sintomas específicos da artrose que você encontrou nas suas pesquisas. Perfeito. Yasmin não tinha chegado ainda. Pessoal, então, deixa eu só colocar aqui um pedacinho do caso. Vocês estão conseguindo ver esse documento aqui no Word? Então, aqui, perfeito. Então, a gente tinha aqui, vou só ler de novo para a gente relembrar, né? Mulher de 62 anos, vem à consulta queixando-se de dor nos joelhos ao subir e descer escadas e ao caminhar longamente. Os sintomas tiveram início há 3 anos, mas ela sente-se como se estivesse faltando óleo na fechadura. Nota, de uns 6 meses para cá, dor nos joelhos ao iniciar a caminhada, após ficar sentada por tempo prolongado. Ao exame, bom estado geral, IMC, de 31, aumento e dor eu acho que é aumento da dor, nas articulações interfalangianas distais, do 2º, 3º e 5º dedos da mão, como exemplificado na figura abaixo, bilateralmente, discreto geno varo bilateral, com crepitação em joelhos, a movimentação passiva e discreta limitação dos movimentos. Então, aqui, eu li, todos que me mandaram eu li, eu vi que a maioria marcou essas palavras-chave também, né? Então, o sexo é extremamente importante para a gente entender. A dor nos joelhos, então ela tem dor em 2 articulações específicas, né? O joelho e nas interfalangianas. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Considerando os tipos de articulação, a fibrosa, a cartilaginosa e a sinovial. Que tipo de articulação? É a articulação do joelho e as interfalangianas. O que vocês acham? Que tipo de articulação que é a articulação do joelho? Vamos ver, alguém aí, por favor, acione o seu microfone e responda. Sinovial, professora. A interfalangiana também ou só o joelho? A interfalangiana, creio que também. Alguém discorda da Dayana? Alguém acha que uma é sinovial e a outra é outro tipo? Circunglósia dos dedos. Então, a articulação do joelho e a articulação
interfalangiana, as duas são sinoviais, tá, pessoal? Elas vão ter aquelas características normal que toda articulação sinovial tem, que ela vai ter cartilagem articular, ela vai ter cápsula articular, ela vai ter líquido sinovial, e tem aquelas outras estruturas com isso, as duas são sinoviais. E tem aquelas outras duas estruturas que vão, ou duas não, várias estruturas que podem ser complementares. Alguns discos, bursas, ligamentos, então toda essa estrutura que compõe a articulação sinovial. A articulação do joelho, pensando no tipo de articulação, quando eu penso na quantidade de grau que permite e quais planos e quais eixos. Então, lembra lá que a gente tem a articulação que é não axial, que ela não faz movimento de giro, ela só faz deslizamento, a gente chama ela de não axial, lembra? E tem a articulação que vai fazer movimento num só plano e num só eixo, que ela a gente chama de uniaxial, a que faz em 2, biaxial, e a que faz em 3, triaxial. Qual tipo é o joelho? O que vocês acham? É uma sinovial tipo triaxial, uniaxial, biaxial? O que o joelho é? Carol falou que é biaxial. Quem dá mais? Lidiane. A Mariana falou que é uniaxial. Tá. Então, vamos pensar aqui. Se a articulação do joelho ela é uniaxial, que tipo de movimento que ela faz? Pensa lá nos planos e nos eixos, movimento de abdução, adução, rotação, flexão, extensão. Que tipo de movimento que o joelho faz? Alguém falou que ela é biaxial. Se ela for biaxial, vai fazer o quê? Flexão e extensão a gente considera quando a articulação é uniaxial. Perfeito, Gabriela, também falou flexão e extensão. Gente, a articulação do joelho, ela é uniaxial, tá? Quando eu tenho o movimento de extensão, lá nos graus finais, o fêmur, ele vai rodar sobre a tíbia, dando a falsa sensação de que é biaxial, que às vezes a gente pensa assim, não, o joelho, então, ele faz flexão, extensão, ele faz rotação interna, ele faz rotação externa, então ele é biaxial. Não, mas ele é uniaxial. A interfalangiana, ela é o quê? Uniaxial ou biaxial? Que movimento que essa articulaçãozinha consegue fazer? Uniaxial, flexão e extensão também, igual ao joelho, né? E as duas são sinoviais. Então, para lembrar dessa estrutura de sinovial, para a gente poder entender esse caso. O que mais que é importante aqui que eu destaquei? Faltando óleo na fechadura. Quando eu falo que está faltando óleo, ou que está com enrijecido, ou tem paciente que fala que quando ele fica muito tempo sem movimentar, ou quando ele acorda de manhã, ele está com rigidez. O que pode significar isso? Pensa em toda a estrutura que tem na articulação. Eu tenho o osso longo, né, a diáfise, eu tenho as epífises, e geralmente uma articulação vai ser uma conexão de um osso com outro osso, não é isso? E nessa conexão, isso, Eduarda, isso aí, é falta ou alguma alteração do líquido sinovial, né? Então, quando a gente pensa na articulação sinovial, nas diáfises, quando elas estão juntando, o que vai acontecer ali? Eu não tenho um contato direto de um osso com outro osso, como eu tenho na sutura do crânio, por exemplo. Então, eu vou ter a cartilagem articular, bem na epífise ou do osso longo, e no meio delas eu vou ter o líquido sinovial passando. A cartilagem articular, ela é avascular, então é o líquido sinovial que leva nutrientes e que faz toda essa movimentação lá. Então, esse faltando óleo na fechadura está relacionado com o líquido sinovial, tá? O líquido sinovial, ele é como se fosse um derivado do plasma sanguíneo e ele tem essa função de lubrificar a articulação. Quer falar alguma coisa, Laércio? Diga. Assim, são células que atacam o sistema imune naquela região, professor, Ela produz, assim, por exemplo, ataca a sinóvia, né, que é o líquido sinovial, a artrite, que é um tecido que reveste a articulação e provoca, assim, né?
Pode ser uma das causas, pode acontecer isso, que a gente chama de doença metabólica, né? Alguma alteração no metabolismo. Ela agride o tecido que reveste a articulação, né? Isso, a gente tem a cápsula, né? Aí tem a parte fibrosa, que é externa, a parte interna a gente chama de membrana sinovial, mas é um... Hã? E ao sair esse líquido, com a perda desse líquido, professor, leva às deformidades que a gente está vendo aí, né? A questão dos talos, né? E a incapacidade de movimento também, né? Tá mais a crepitação, claro que o líquido sinovial está relacionado, mas o extravasamento do líquido ele está mais relacionado com alguns processos, algumas bolsas sinoviais que a gente vai ter, mas essa crepitação está mais relacionada com o desgaste mesmo da cartilagem articular, eu já chego lá, tá? Eu vou mostrar. É um processo tão complicado, quando eu penso em histologia, quando eu penso em microbiologia, que ainda muitas causas e muitos processos não é conhecido ainda cientificamente. Então, tem todo um estudo, mas são várias, é multifatorial, tá? Já eu vou chegar lá e vou passar tudo isso. Se eu não responder isso, você me cobra de novo, tá, Laércio? Mas eu vou detalhar com imagens para vocês, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, vou só voltar aqui para as palavras que eu destaquei, né? O índice de massa corporal, eu vou mostrar para vocês a patogênese. Quando a gente fala no estudo de doença, a gente chama de patologia, tá? Não é estudo do pato. Quando a gente escuta esse nome, parece que é o estudo do pato, né? A patologia é o estudo da doença, e eu vou colocar lá no material para vocês da sala de aula um livro de patologia. Porque, na verdade, a disciplina, a palavra morfologia, é uma coisa assim que inventaram recentemente, no sentido de que, antigamente, as pessoas estudavam tudo separadinho. Eu estudava anatomia primeiro. O que é anatomia? A estrutura, digamos assim, de uma forma bem vulgar, é a carcaça, né? Eu vou estudar como que é aquela estrutura, o que é um osso, o que é um músculo, o que é uma articulação, o que é uma pele, e aí depois eu estudo a fisiologia. O que é a fisiologia? Como é que a máquina funciona? Como que a carcaça funciona? A parte da bioquímica, a parte mais específica. Aí, depois disso, a gente estuda patologia. O que é patologia? É o estudo da doença. Então, a morfologia, ela vai... Já estou falando de articulação, então vamos tentar falar tudo que tem para falar sobre articulação. Mais ou menos essa é a ideia. Voltando aqui para o índice... O joelho, pessoal, ele é uniaxial, ok? Ele é uniaxial, porque o que acontece é só porque no final, e ele é uma articulação sinal, tipo... Sim, você acertou. É uma articulação tipo gínglimo ou dobradiça, né? Que é o formato dele. O que acontece? Ele tem um pouquinho de rotação, mas não é porque ele é biaxial. Significa que quando ele faz, imagina que isso aqui é uma pessoa numa cadeira, com o joelho dobrado, e vai fazer a extensão. No momento final da extensão do joelho, o fêmur, ele roda em cima da tíbia, e dá a falsa sensação que eu tenho um movimento de rotação interna e de rotação externa, mas a maioria dos livros de anatomia, dos livros de cinesiologia, o joelho é uniaxial. Ok? O índice de massa corporal, ele vai tentar correlacionar se a pessoa entra numa faixa de obesidade, ou se ela é baixo peso, ou se o peso dela está normal. Como a paciente está relatando dor no joelho, então a gente sabe que o joelho é uma articulação que vai receber uma grande carga, né? Você vai andar, você vai caminhar, você vai ficar em pé na fila de um banco, você está recebendo uma carga, você está contra a força da gravidade e ainda tem todo o peso corporal do tronco, do fêmur, de todos os seus membros, né? Então, por isso que a gente tem no joelho a estrutura do menisco, né? O menisco, ele é uma estrutura fibrocartilaginosa que vai ajudar a amortecer o impacto. Por isso que o menisco tá ali, é importante. Então, o índice de massa corporal significa o quê? A idade é importante, quanto mais a gente sabe que a gente vai tendo alterações metabólicas, o pico de massa muscular, o pico de massa óssea vai alterando com o passar da idade, e quanto mais obeso o paciente for, mais força de compressão vai jogar em cima da articulação. Então, nesse caso, por isso que o índice de massa corporal, ele é importante, né? Dor nas articulações interfalangianas distais do segundo, terceiro, não se sabe
o porquê, tá? Mas já vou falar disso. A gente tem essas condições degenerativas, a gente chama doença degenerativa articular. Algumas podem acontecer em várias articulações ao mesmo tempo, que é o que é mais raro. E geralmente a principal ela acontece basicamente em duas articulações. E o sexo é fundamental, porque nas mulheres é mais comum acontecer no joelho e nas interfalangianas, e no homem é mais comum acontecer no quadril. Ainda não se sabe exatamente por quê. Tem estudos genéticos de codificação de gene, uma série de coisas que leva a essa predisposição, e o sexo tem essa correlação, por isso que o sexo aqui é importante. Crepitação, limitação dos movimentos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Não é só para quem é da fisioterapia, mas vocês vão lidar com processos de desgaste ósseo e processo de desgaste articular, principalmente na articulação temporomandibular. Para vocês que serão futuros odontólogos, essa é uma articulação que recebe uma força de impacto muito grande. E tem vários processos degenerativos da cápsula articular, da temporomandibular, né? Então, é importante vocês entenderem como que esse processo funciona. A limitação de amplitude, ela é muito importante. Vamos pensar aqui, uma pessoa que tem um problema de articulação temporomandibular, às vezes, quanto que ela consegue abrir a boca? É só um tanto assim, a gente geralmente mede em graus, a maioria das pessoas tem, não é incomum, tá, Valéria? Então, a gente é bastante assimétrico, muitas pessoas têm, então, assim, é uma pós-graduação, né, tanto odontólogo, quanto fisioterapeuta, fonoaudiólogo, eles vão fazer uma especialização em dor orofacial, em articulação temporomandibular, é muita coisa para estudar só sobre essa articulação. Então, a limitação, ela vai implicar em qualidade de vida e redução de funcionalidade. O que significa isso? Uma pessoa com dor e um processo de desgaste, degeneração na temporomandibular, vocês concordam comigo? Ela não vai conseguir ter uma abertura muito grande da boca. Então, tem determinados alimentos que ela não vai conseguir comer, às vezes ela não vai conseguir dar uma gargalhada, porque ela vai sentir dor. Então, a limitação de movimento, ela significa isso para qualquer articulação. Toda articulação, por causa do formato dela, do tipo de tecido que forma ela tem graus que ela consegue ir no limite, que a gente chama isso de amplitude de movimento. Então, o ombro, a glenomeral, eu consigo fazer, o normal para uma pessoa saudável, é até 180 graus de flexão, por exemplo, de glenomeral. Isso é amplitude. Quando a pessoa tem um processo degenerativo na articulação glenomeral, ela vai ter uma limitação de movimento. O que significa isso? Então, o que ela poderia fazer de 180, dependendo do processo inflamatório, ela vai fazer 120, 90 graus, e isso vai impactar na vida dela. Para que eu preciso de 180 graus do ombro? Para pegar uma lata lá em cima, no armário, eu preciso de uma rotação interna para fazer higiene íntima, eu preciso vestir um casaco. Então, o tanto de coisa que vai alterar na vida dela. Então, limitação de movimento vai implicar independência, né? A pessoa vai precisar dos outros para poder fazer alguma coisa que ela faria sozinha, que tem um impacto psicológico também no paciente, né, não é só a questão do movimento em si, e pelo fato de ela não conseguir, tanto em casa quanto no trabalho, nas atividades de lazer dela, ter um bom desempenho dessa articulação, tá? Então, isso aqui era as palavras-chave. Agora, pessoal, eu vou deixar livre, tá? Vou pedir aqui, eu não vou digitar. Alguém gostaria de colocar uma das perguntas que você levantou? Então, professora, essa pergunta aqui me chamou muita atenção, eu fiquei bastante curiosa. Alguém quer fazer alguma pergunta, ou eu vou ter que ir pela livre espontânea opressão? Vou ter que fazer chamadinha? Ou alguém quer falar? Professora, olha, uma das perguntas que eu coloquei entre aquele monte foi essa, e eu achei interessante por isso, por isso. Não? Então, vamos lá. Valéria? Professora. Eu tive... Sim. Eu não me avi muito à questão das perguntas. Eu achei muito interessante a questão da doença sistêmica em si. Tá. Que é uma doença que afeta uma série de órgãos ou tecidos,
e que não é que ela afeta o corpo inteiro também. E por ela ser uma doença sistêmica, ela se torna uma doença crônica e não tem cura, e ela é silenciosa, uma doença que ela vai se agravando ao longo do tempo. Eu achei muito interessante o saber disso, é a questão de tratamento, né, que não existe, somente paliativos. Entendi, não tem uma cura total, né? Valéria, faça uma pergunta para a Dayana, por favor. Escolha uma das suas perguntas, a que você achou mais interessante. Bom, a pergunta é: qual é a relação dos exercícios e a osteoartrose? Entendeu, Dayana? Quer comentar? Tá me ouvindo, professora? Estou muito bem. Oi, Valéria, pode repetir a pergunta? Pode repetir, Valéria? Posso. A pergunta é: qual é a relação dos exercícios com a osteoartrose, que são os sintomas? No caso, os exercícios é porque você faz o uso excessivo da articulação. E a osteoartrose é uma doença causada pelo uso excessivo das articulações. Por exemplo, quando eu estou fazendo atividade física, eu posso estar forçando o meu joelho em algum agachamento, então eu vou estar forçando a minha articulação, não só com o peso corporal, mas também com o peso de carga do exercício. É isso mesmo, Valéria? Quer complementar? É isso mesmo. Outra coisa que eu tinha visto é que, ao mesmo tempo que pode ser algo bom, né, ele da forma que ela falou, também pode ser algo que vai agravar a situação. Isso. Então é isso mesmo que eu tinha visto. Se a pessoa tiver uma biomecânica incorreta, né, ou estiver fazendo o exercício de uma angulação incorreta, pode ser prejudicial. Isso, se o movimento não for realizado de forma correta, isso mesmo. Muito bom, meninas. Dayana, faça, por favor, uma pergunta para a Suzana e a Lidiane. Como é que dá, Matheus? Um dia desse tu comeu... Meu Deus. Quais seriam as causas? A Lidiane está aí ainda? Quais seriam as causas que levou ao processo de desgasto? Meninas, Suzana e Lidiane estão aí? Repete, por favor, para elas, Dayana. Estou digitando para elas. Ah, perfeita. Perfeito. Quais seriam as causas que levaram a toda a sintomatologia, né, da paciente? Isso. A Suzana falou que é a idade. Acho que ela colocou obesidade também. Obesidade, idade. Deixa eu olhar aqui. O quê? O que você acha, Dayana? O que mais que você achou? É isso mesmo? Não, sim, certo. A obesidade também ajuda no desgaste das articulações, porque, como eu estava falando com a Valéria, vai causar um peso excessivo, principalmente na articulação do joelho, né? Então, obesidade, a idade também, porque de acordo com o que o nosso organismo vai envelhecendo, as células em si também vão envelhecendo. Então, a nossa articulação, consequentemente, também envelhece, ela fica mais desgastada, não só por fazer exercícios, mas também pela idade. Tudo no nosso organismo, ele envelhece, então ele vai perdendo a sua funcionalidade de pouco a pouco. Exatamente. Os ossos, a Mariana está falando, os ossos vão enfraquecendo. Sim. Sim, a gente vai tendo... Lembra daquele pico? Eu até coloquei lá no meu canal no YouTube um vídeo falando sobre o pico de massa óssea, massa muscular, que entra por volta dos 30 até os 40 anos, a gente tem o primeiro pico, que diminui o metabolismo, né? Do nascimento até os 30 anos, mais ou menos, a gente está equilibrado o osteoclasto com o osteoblasto, né? Depois dos 30 eu começo a ter um pico,
maior, né? O osteoclasto começa, por algum motivo, a trabalhar mais do que o osteoblasto, então não tem tanta reposição. E a gente tem um pico de massa muscular também. E a mulher agrava mais ainda com a menopausa, que são 2 picos que ela tem, né? Então, é isso mesmo. Pessoal, eu vou passar aqui para vocês algumas coisas importantes, porque às vezes a gente pensa, fica focado só na questão da idade e no sobrepeso, mas por que então tem nem todo idoso com sobrepeso tem problema no joelho? Por que então que um tem, o outro tem? Né? Então vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Então, o diagnóstico dessa paciente, ele é chamado nos livros de patologia como osteoartrite. Vamos ver algumas características dessa osteoartrite aqui. Então, a gente tem que ela também é chamada de doença articular degenerativa, exatamente porque eu tenho uma degeneração dessa cápsula articular. Pode ser da cápsula, pode ser, mas principalmente, aí tem a diferença da osteoartrite com a osteoartrose, que é mais especificamente na região da cartilagem articular. É o tipo mais comum de doença articular, a osteoartrite, é uma das 10 condições incapacitantes em nações desenvolvidas, é caracterizada pela erosão progressiva da cartilagem articular. Então, vamos olhar aqui, nesse laser point, aqui eu tenho, teoricamente, esse aqui é o fêmur, essa aqui é a tíbia, então a gente tem os côndilos femorais e aqui a gente tem os platôs tibiais, né? Aqui a gente teria uma articulação normal, e nesse espaço aqui está passando, normalmente, o líquido sinovial, que é um raio-x, a gente não vê esses tecidos moles, né? Aqui teria a cápsula articular e a gente teria os ligamentos, aqui dentro o cruzado anterior e posterior, aqui ligamento colateral medial, colateral lateral. Olha essa outra imagem aqui, em que eu já tenho um processo degenerativo, eu tenho uma corrosão mesmo, essa cartilagem articular ela vai corroer, vai ter alteração do espaço do líquido sinovial, olha aqui. Então, a gente vai ver o que aconteceu para partir daqui até chegar aqui, por que isso aconteceu, né? Então, é uma erosão progressiva, não é de um dia para o outro, é uma erosão que vai acontecendo ao longo dos anos, e tem pessoas assintomáticas que, por algum motivo metabólico, começou esse processo mais cedo que já começou. Quais são as características, então, dessa osteoartrose, né? Então, a osteoartrose, ela vai implicar uma doença inflamatória. Então, por isso que, às vezes, eu tenho a dor, eu tenho o rubor, o calor, que vão configurar o processo inflamatório. Eu tenho, muitas vezes, o edema também, o inchaço, né? Então, a gente tem células inflamatórias que podem estar presentes nesse processo aqui. A osteoartrite, ela é considerada uma doença intrínseca da cartilagem, na qual, presta atenção no que eu destaquei aqui, alterações biomecânicas e metabólicas em pacientes com suscetibilidade genética resulta no seu colapso. Então, é um conjunto de fatores. Por exemplo, pode ter pessoas que lá no gene já tem uma predisposição genética para desenvolver a osteoartrite. Outros não. Alguns têm alterações biomecânicas, eu já vou falar o que significa isso, e outros têm alterações metabólicas, desde disfunções hormonais também, ou do sistema imunológico, uma série de fatores que podem fazer com que tenha esse desgaste. Olha aqui, então, aqui a gente tem a articulação coxofemoral, que é a articulação do quadril, né? Então, a gente tem aqui a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, e a gente tem a região do acetábulo. Olha essa cartilagem degenerada, a gente consegue ver aqui, eu tenho uma superfície lisinha, brilhosa, aqui eu já consigo ver pequenas erosões nessa cartilagem. Em alguns pacientes chegam ao ponto de ter que fazer a cirurgia para colocar a prótese. O desgaste, ele é tão intenso que às vezes o ortopedista vai optar por fazer a prótese, tá? Aqui a questão do geno, que pode ser uma alteração biomecânica. Professor, a pessoa, no decorrer da vida, ela fica com o geno, assim, geralmente a pessoa nasce, tá? Essa questão de geno varo, valgo ou normal, então o joelho normal, né, quando a gente coloca
os tornozelos próximos, ó, eu nem tá muito afastado, nem tá muito longe. O valgo, que a gente chama de joelho em X, eu já tenho os côndilos femorais tocando um no outro, e olha lá, e o pé bem afastado. O varo, eu já tenho que o pessoal chama de perna de alicate, né? Que ele vai ter aqui, ó, vamos lembrar que a gente tem ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial dessa articulação do joelho. E por vezes, esse ligamento aqui, ele tá sendo mais forçado do que esse aqui de dentro, tá? Então, assim, a biomecânica normal para o paciente ter uma saúde, uma qualidade nessa articulação seria essa daqui. Aqui eu tô vendo a força da gravidade, o centro de massa, o centro de gravidade do corpo do ser humano geralmente está na segunda vértebra sacral, na S2. E tem aqui eu tenho sínfise púbica, lá no meio dos ossos do quadril, que é outra estrutura fibrocartilaginosa que vai ajudar a amortecer impacto. Eu tenho os discos das vértebras. Então, até chegar no joelho, vai passar vetor de força aqui na diagonal, por isso que o colo do fêmur é daquele jeito, ele vem aqui e vai passar aqui no meio certinho. A gente chama ângulo quadricipital para medir isso, tá? Então, quando eu tenho isso aqui, que é o varo, ou o valgo, a distribuição de força, ela fica normal. O que significa isso? Eu vou sobrecarregar a articulação com isso. Outro exemplo aqui, tá, professor, para a gente que é odontólogo, alteração biomecânica, uma cabeça que tem uma anteriorização muito acentuada, uma posteriorização, ela pode alterar o posicionamento da mandíbula? Pode sim, tá? Isso pode, de alguma forma, afetar a biomecânica da temporomandibular? Também pode, e de toda a coluna cervical, alguns pacientes, eles acabam desenvolvendo também a hérnia de disco aqui na coluna cervical. Nesse caso, especialmente, em que eu tenho muita força de compressão chegando ali. Então, só para vocês entenderem de que forma uma alteração biomecânica pode vir a gerar no indivíduo uma degeneração articular. Então, assim, pessoal, não significa, nem toda Mané Garrincha, nem toda pessoa que tem perninha de alicate, necessariamente, ela vai ter uma osteoartrite. É um conjunto de fatores. Às vezes a pessoa já tem uma predisposição genética, ou às vezes ela tem um joelho varo, ou ela tem um joelho valgo, mas no dia a dia dela, ela não faz nenhuma atividade que possa estressar isso. Meninos que vão para time de futebol, por exemplo, começa lá a praticar com 8 anos de idade, com 9 anos, o movimento do drible, de fazer isso aqui, já tem artigos mostrando isso, ele está em fase de crescimento, não está epífise de crescimento, ainda está o osteoblasto lá, está em funcionamento total. Vai fazer com que ele acentue o varo, a perninha de alicate. Tá? Então, por exemplo, para quem joga futebol, para quem é ginasta olímpico, eu coloquei um vídeo para vocês lá no Google Sala de Aula, que tem até o depoimento do Diego Hipólito, né? Ele falando que a vida inteira ele teve que tomar medicação e fazer fisioterapia porque ele desenvolveu a osteoartrite em decorrência do esporte dele, que é de alto impacto, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, para quando a gente pensa nessa patologia que é a osteoartrite? Pode ser um conjunto de fatores, tá? Então, a pessoa, às vezes, eu posso pegar 10 pessoas que têm geno varo, nem todo mundo vai desenvolver a osteoartrose, uma série de fatores. Então, aqui ficou claro de que forma a alteração biomecânica, ela pode produzir um processo degenerativo na cápsula articular. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Somos em 16. Fale, Gabriela, ou digite. A Gabriela diz que tem uma dúvida, estou só aguardando ela ou digitar ou falar. Por que é mais frequente nas mulheres? Não se sabe ainda. O que se tem são estudos, né, tem algumas hipóteses, né, mas, por exemplo, por que vai desenvolver especificamente na mão e no joelho e no homem mais no quadril? Na mulher, tem uma teoria relacionada ao estrogênio, né, a toda essa questão da menopausa, ela já faz um pouco de sentido a questão hormonal, por causa dos 2 picos que ela tem no metabolismo, lembram que eu falei disso? Então, entre os 30 e 35 anos,
E o que vai conferir mais músculo para o corpo do ser humano? É a testosterona. Por isso que, geralmente, o homem, ele tem mais massa muscular do que a mulher, né? Então, em alguns casos, por exemplo, quando a mulher tem um monte, Mariana, hormônio tem um monte de coisa a ver. Então, a mulher, ela vai ter 2 picos depois dos 30 e durante a menopausa. O estrogênio, ele tá ligado com dar uma freada no osteoclasto para ele não sair comendo tudo, né? Por isso que é importante para a mulher, quando ela vai tratar a osteoporose, a gente está falando entre osteoartrose e entre osteoporose, porque uma coisa está ligada com a outra, né? No final, a articulação fica na epífise do osso, né? E vai influenciar, sim. Então, no caso, quando tem mulheres que têm osteoporose severa, que é recomendável a reposição hormonal. Tem paratormônio, problema na tireoide, tá? O paratormônio, ele é muito importante também, toda essa modulação de matriz óssea, de processo articular. O estrogênio é importante. Então, assim, quando o músculo é forte, eu tenho tendão forte que vai proteger a articulação do movimento excessivo. E quando o músculo é forte, o tendão é forte, ele vai dar mais estímulo para a produção de osteoblasto. Então, até a testosterona. Vou dar um exemplo aqui. Tem mulher que malha e fala, meu Deus, mas eu não consigo ganhar músculo, eu estou fazendo a dieta certinha, estou comendo proteína, igual a nutricionista mandou, mas não consigo ganhar músculo. Aí ela vai lá fazer o exame, e ela tá com a testosterona baixa. Aí, às vezes, o nutrólogo ou o fisiologista do exercício, ele passa um cremezinho de testosterona que vai ali, mais ou menos, ajudar. Eu coloquei lá no meu canal do YouTube um vídeo sobre sarcopenia. O que é sarcopenia? Perda de massa muscular, que eu falo um pouquinho mais sobre os hormônios, tá? Depois, quem quiser pode ir lá e assistir, que eu estava falando disso com a turma da fisioterapia e postei um vídeo lá, mas é bem bacana, dá para vocês entenderem direitinho, entender a sarcopenia, principalmente na área da geriatria, esse processo todo. Então, a gente tem estrogênio, a gente tem testosterona, a gente tem paratormônio e a gente tem vitaminas também, tá, Mariana, que são importantes, vitamina D, o cálcio, tudo isso está importante nesse processo de desenvolver um processo degenerativo ou não. A vitamina D, ela é muito importante para a formação de massa óssea e de massa muscular também. Então, especula-se que esse seja um dos motivos pelos quais a mulher é mais acometida. E a deficiência de vitamina D, ela também pode provocar problema no sistema imunológico e problema de absorção de cálcio pelo intestino, que vai fazer o quê? Depositar as pedrinhas nos rins, tá? Então, deposita as pedrinhas nos rins. Eu sempre tive muito problema com oxalato de cálcio na urina, quando era criança, e comecei a fazer reposição, fiz os exames com o médico, tá? Não aconselho ninguém a sair tomando vitamina sem ter certeza, vá no médico, faz direitinho os exames. No meu caso, detectei que estava com vitamina D baixo, o que eu tive que fazer? Suplementação. Então, todo dia eu tenho que tomar uma suplementação de vitamina D. Parei de ter problema, até minha asma melhorou. Então, para vocês terem uma noção. Detalhe, quanto mais músculo eu tenho, menos gordura, melhor é meu sistema imunológico. Quanto menos músculo, mais gordura, maior começa, os processos inflamatórios começam a aumentar no corpo, tá? Diga, Laércio. Essa questão, professor, da vitamina D, tomar sol, né? Sim, também, mas tem pessoas que mesmo, e hoje em dia é cada vez mais raro a gente pegar sol, né? Mas mesmo assim, se a mulher voltar a tomar sol de vez em quando e tal, ela melhora a questão das articulações também? Pode ajudar sim, Laércio, pode ajudar sim. Não pode ajudar, mas é sempre bom, principalmente quando é um caso grave, tem que acompanhar, tomar suplementação, se for indicada pelo médico, e estar repetindo os exames para ver se está melhorando. Mas, geralmente, tomar sol ajuda sim, que hoje em dia é cada vez mais raro a gente conseguir esse tempo, né, para tomar um sol. Geralmente, a gente está sempre debaixo do ar-condicionado, que parece que a gente nasceu pregado no ar-condicionado, né, a gente começa a suar um pouquinho e já quer entrar para o ar, né. Eu vou rodar aqui, tá, pessoal? Se alguém tiver dúvida, pode falar no áudio ou me interromper. Aí a gente tem 2 nomes diferentes. A gente tem osteoartrite primária e a gente tem osteoartrite secundária. Na maioria dos casos,
a osteoartrite, ela aparece de forma insidiosa, devagarzinho, sem uma causa aparente. Do nada, apareceu a osteoartrite primária, como um fenômeno de envelhecimento, por exemplo, a osteoartrite idiopática, que não tem, idiopática significa isso, não tem uma causa definida ou secundária. Nesses casos, é comum a doença afetar algumas poucas articulações, que aí tem esse nominho. Oligoarticular significa que a doença afetou poucas articulações, mas também pode ter casos que afeta várias articulações ao mesmo tempo. O que é a osteoartrite secundária? 5% dos casos da osteoartrite pode aparecer em indivíduos jovens que apresentam alguma condição predisponente. Então, aqui, recapitulando, a osteoartrite primária, ela pode ser decorrente só do processo de desgaste natural, do envelhecimento, que foi lá e desgastou a cartilagem articular, e pode acontecer da pessoa ter essa condição predisponente. Quais condições são essas? Ela teve uma lesão, uma queda, uma injúria articular prévia, deformação congênita, às vezes a pessoa nasceu com uma deformidade em determinada articulação, alguma doença sistêmica de base, como, por exemplo, o diabetes, a hemocondrose, que aí eu tenho uma espécie de sangramento na articulação, ou a obesidade acentuada, que é um fator predisponente que pode gerar uma osteoartrite secundária. Nessas situações, a doença é chamada de osteoartrite secundária. Então, a primária, de novo, a gente tem processo normal de desgaste em decorrência do envelhecimento. A secundária, quando o paciente apresenta fatores predisponentes. Então, a osteoartrite secundária, ela normalmente vai envolver uma ou mais articulações predispostas. Ela pode ter o comprometimento do ombro ou do cotovelo em jogadores de beisebol, por exemplo, e dos joelhos em jogadores de basquete, que é relacionado ao quê? Ao impacto que é exercido por essas atividades, né? O sexo possui certa influência na distribuição. Os joelhos, olha aqui, isso aqui, essa referência bibliográfica é do livro de patologia que eu vou deixar para vocês. Então, os joelhos e as mãos são afetados com maior frequência nas mulheres e os quadris nos homens. O que é patogenia? O modo de origem ou evolução de uma determinada doença. Então, os principais fatores ambientais que relacionam-se ao envelhecimento e ao estresse bioquímico influenciados pela obesidade, resistência muscular e estabilidade, estrutura e alinhamento. Vamos pensar em um por um desses aqui. Então, a obesidade é a questão do sobrepeso e do aumento acentuado naquela articulação específica, né? Então, aumentei a sobrecarga. Aí a pessoa pode ter uma predisposição genética ou não, pode ter uma alteração biomecânica ou não, que vai agravar ainda mais a situação. Resistência muscular e estabilidade. Vocês já ouviram falar uma palavra chamada frouxidão ligamentar? Ou aquelas pessoas que te parece que faz contorcionismo, ela nasce mesmo sem treinar, ela consegue encostar aqui, ou ela consegue levar, quase deslocar. Então, é necessário que a gente tem uma resistência muscular em determinadas articulações para estabilizar ela. O que significa isso? Para reduzir uma amplitude muito acentuada que pode romper cápsula articular. Por isso que eu tenho um parâmetro de normalidade, de amplitude de movimento. A articulação ela precisa ser estável. Lembra que eu falei na última aula de luxação e subluxação? Então, tem a luxação quando sai o contato de uma articulação com a outra, sai totalmente. A subluxação quando é parcial, quando não é total. Quando eu não tenho uma resistência muscular, o que é isso? Fraqueza muscular acentuada, pode gerar uma instabilidade e, ao longo do tempo, pode gerar uma degeneração da articulação, né? Então, a estrutura, o alinhamento articular está ligado com a biomecânica, né? Como seria que deveria ser esse posicionamento dessa articulação? Como que está? A pessoa, por exemplo, tem o ombro muito rodado para dentro, muito rodado para fora. Isso é uma alteração biomecânica que pode gerar desgaste na cápsula articular do ombro. A gente estuda isso na fisioterapia dentro da avaliação postural, que a gente faz da cabeça ao dedinho do pé para entender o que está fora do padrão de normalidade, né?
Então, as pesquisas mostram que a osteoartrite, ela tem uma associação forte com o envelhecimento. Então, tem uma prevalência, sim, de osteoartrite na idade de 50 anos. E cerca de 80% a 90% dos indivíduos que apresentam evidência da osteoartrite aos 65 anos, tá? Mas eu quero deixar claro aqui, não é somente indivíduo idoso que tem osteoartrite, que nem vocês vão ver lá no vídeo, jogadores, o Diego Hipólito ainda muito novo, antes de finalizar a parte de crescimento ósseo, ele começou um processo, então tem várias outras causas, tá? A osteoartrite, junto com a doença cardíaca, presta atenção nisso aqui, galera, e o câncer constitui os maiores gastos do paciente em idade avançada. Então, assim, a minha experiência no Canadá, eu nunca vi tanto paciente com osteoartrite na minha vida. Então, hoje em dia a gente tem uma mudança na nossa pirâmide demográfica, né? Tem nascido cada vez menos crianças e as pessoas têm vivido muito mais, né? Antigamente, na época dos meus tataravós, 50 anos a pessoa já era muito velha, né? Diga. Professora, eu tenho uma pergunta que eu fiquei um pouco na dúvida. Sim. No caso da paciente, ela tem 65 anos, né? Uhum. E também ela tem um caso de sobrepeso. Ela pode ter os dois, tanto o primário quanto o secundário? No caso dela, que ela já tem fator predisponente, né? Então, ela entra no secundário. Ela tem, por exemplo, que você lembra que ela, parece que ela começou há 3 anos atrás, que ela começou a sentir os sintomas? Sim. E ela já, o geno varo, você não desenvolve, você nasce com ele. Essa é uma diferença. Tá, então eu acredito que o dela, mas assim, se ela tivesse de fato falado que desde os 50 ou dos 45 ela tem esses problemas, tudo bem, mas o dela tá nesse intermediário, ela aparenta ser, principalmente porque ela só foi manifestar sintoma depois dos 60, então aparenta ser uma osteoartrite primária, né, em decorrência do envelhecimento, e ela tem fatores predisponentes. Então, para ter certeza, assim, 100%, teria que fazer uma avaliação, uma consulta bem detalhada com ela, para entender, porque às vezes, vamos supor aqui, que a gente está falando de um caso clínico específico, mas poderia ser uma pessoa real, né? Vamos supor que com 40 anos de idade, essa paciente, ela trabalhasse em alguma coisa que ela ficasse em pé o dia todo, e aí ela já começou a apresentar inchaço no joelho, alguma coisa assim, e depois, por algum motivo, sarou e só foi aparecer de novo. Então, se o caso dela não aconteceu nada disso, está aparecendo uma osteoartrite primária, sim, porque ela não foi desenvolver sintoma, apesar dela ter esses fatores predisponentes também, né? O geno varo. Era isso, Carol? Era isso. Obrigada. Perfeito. Nada. Então, o que eu quero que vocês olhem aqui, ó? Gasta-se muito dinheiro, não só plano de saúde ou no particular, para tratar processos de osteoartrite, doença cardíaca, os maiores gastos com terceira idade, tá? E vocês, futuros odontólogos, não necessariamente vão pegar, porque a articulação temporomandibular, ela não vai afetar. Geralmente a gente tem muito problema com pessoas novas também, ainda jovens, tá? Mas só uma curiosidade, isso aqui. E uma coisa muito interessante que o autor traz para a gente no livro é que o seguinte, é uma visão muito simplificada considerar a osteoartrite uma consequência inevitável do uso da cartilagem. O que eu falei para vocês? Nem toda pessoa que tem 70 anos tem osteoartrite. Então, não é só a questão do envelhecimento, tá? Envelhecer não significa certeza absoluta que você vai ter osteoartrite. Tem uma série daqueles outros fatores, né? Biomecânica, predisposição genética, o mau alinhamento, a instabilidade e tarará, tarará. Os mecanismos que levam ao desenvolvimento da osteoartrite são complexos e ainda não estão totalmente elucidados.
os condrócitos, lembra lá a gente tem o osteoblasto, o osteoclasto e tem o osteócito, né? O osteoblasto, ele é a célula nova que dá origem ao osteócito, né? O nomezinho é quase a mesma coisa, a gente tem o condroblasto, que vai dar origem ao condrócito. Então, parece que os condrócitos são o centro do processo do desgaste, podendo ser dividido em várias fases esse desgaste, tá? Então, tudo parece que está centrado nos condrócitos. Então, olha aqui a imagenzinha deles, né? Então, a gente tem aqui os condroblastos, aqui em cima, essa parte mais escura, e eles vão dar origem aos condrócitos, que são essas células maiores aqui. Então, geralmente, tem um equilíbrio entre eles. Quais são essas fases? O que vai acontecer aqui, então, nessas fases da osteoartrite? Primeiro, eu vou ter uma lesão nessa célula, na célula condrocítica, né, relacionada ao envelhecimento, fatores genéticos ou bioquímicos, né. Segundo, eu tenho uma artrite inicial. O que acontece aqui? Os condrócitos vão aumentar de número, chamam-se os clones, né, e vão secretar mediadores inflamatórios que vão causar inflamações, alterações inflamatórias no espaço sinovial e no osso subcondral. Tá? Então, essa aqui foi o que a ciência já conseguiu identificar, passo a passo, o que vai acontecendo nas fases da osteoartrite. E o terceiro, a osteoartrite tardia, na qual a lesão repetitiva e a inflamação crônica vão levar à degeneração dos condrócitos, e vai ter o quê? Uma perda acentuada da cartilagem e alterações ósseas subcondrais extensas. Então, o que se conseguiu até hoje identificar são esses 3 passos, né? A lesão relacionada ao envelhecimento, a artrite inicial com processos inflamatórios intensos, que vai alterar lá no espaço, vai agir no espaço sinovial, no osso, e a osteoartrite tardia, é aquela que eu vou tendo, vamos supor, a pessoa tem lá a perninha de alicate, o genovaro, e ela está constantemente fazendo alguma modalidade que vai lesionando, e a inflamação crônica, ao longo do tempo, vai levar a essa perda acentuada da cartilagem, e vai acontecendo essas alterações ósseas, que eu já vou mostrar para vocês. O que significa essa palavra bonita, proteoglicanos? Proteoglicanos são moléculas grandes, que são capazes de restaurar as células epidérmicas e aumentar o metabolismo dos componentes do tecido conjuntivo, que vai fazer parte lá da cartilagem articular, e restaura a função da pele, as propriedades mecânicas e aspecto fisiológico. Por que eu falei aqui do proteoglicano? Para chegar aqui, ó. Então, nos estágios iniciais da osteoartrite, o que a gente tem? Os condrócitos vão aumentar em número, vão formando grupos, e ao mesmo tempo o conteúdo aquoso vai aumentar a concentração vai aumentar, e a concentração de proteoglicano diminui. Então, voltando aqui, então o proteoglicano, ele é importante para restaurar a função da pele e da articulação também. Então, ele vai estar diminuindo nessa fase inicial. Então, significa o quê? Eu não tenho o componente que vai proteger, que vai restaurar essa articulação. E depois que isso acontece do estágio inicial, vai ter uma fibrilação horizontal e vertical. O que significa isso? O colágeno que vai se formar, ele vai formar desordenado. Então, tem o que a gente chama de fibrose horizontal e vertical, à medida que as camadas de cartilagem e as moléculas do colágeno tipo 2 sofrem degradação. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem dessa cartilagem desgastada. O que vai acontecer? Aqui eu tenho a imagem do joelho, ó, fêmur, aqui eu tenho a tíbia. E vai acontecendo o seguinte, o condrócito vai morrendo e parte da cartilagem vai ser necrosada. E tem pedaços que são deslocados da cartilagem, do osso, que vão flutuar no interior da articulação, dentro aqui do líquido sinovial, que a gente chama isso de corpos livres, ó. Então, onde estão essas setinhas, são corpos livres, que são pedaços de cartilagem que foram corroídos e foram deslocados, por isso que a pessoa sente dor e dá aquele processo inflamatório, o edema, né? O que acontece aqui? A placa do osso, eu vou mostrar outra imagem que fica mais claro, subcondral, ela é exposta
Aqui a gente tem a cartilagem, deixa eu colocar aqui o meu PowerPoint, Laser Point aqui, ó. Eu tenho a cartilagem articular, então essa placa de osso, ela vai ser exposta e torna a nova superfície articular, e a fricção com a superfície articular degenerada vai gerar uma aparência de mármore polido, que eles têm esse nome bonito aqui, ó. Eburnação óssea significa que tem uma aparência de mármore polido. Olha aqui uma imagem, aqui a gente tem uma região com osteoartrite. Então, eu tenho aqui a superfície articular eburnada, que parece um mármore, é bem fininho aqui. Eu tenho um cisto subcondral, olha que coisa feia, né? Já começa esse desgaste. E aqui eu tenho cartilagem articular residual. Olha o que vai acontecer lá no líquido sinovial, pessoal. Por que tem esse cisto, ó, que todo mundo já viu? Professor, o que acontece com o fulano quando ele dá esses negócios na mão da gente, quando a gente digita muito ou escreve muito? Então, podem acontecer pequenas fraturas através do osso articular, pode ser comum, e o espaço fraturado vai permitir que esse líquido sinovial, ele vai para outras regiões, e essa coleção desse líquido aumenta o tamanho, formando esses cistos de parede fibrosa, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho, pode estar acontecendo aqui, ó, essa imagem aqui eu tenho o metacarpo, né? E tenho a conexão do metacarpo com os ossinhos aqui do carpo. Então, nessa região pode ter tido uma fraturazinha óssea, o líquido extravasou e formou o cisto sinovial. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Não? Ok, vou continuar, tá? Se vocês tiverem... Professora. Diga. A senhora falou de algo aí vertical, da reposição óssea vertical. Tipo uma fibrose. Certo, a fibrose. A questão, eu acho que eu me perdi um pouco no estudo, e eu procurei saber, o gatilho, onde é o gatilho que, por exemplo, a senhora disse que a pessoa já, por exemplo, tem uma genealogia, já nasceu com aquela doença, predisposição. Né? Uhum. Isso, a predisposição. Aí, não encontrei aonde está o gatilho que inicia a evolução da doença para que ela venha aparecer. É um conjunto... Ela não tem cura, mas um ponto onde ela começa não conseguir encontrar. Aí vai depender de indivíduo para indivíduo. Aquilo que eu falei, por exemplo, se ele tem uma predisposição, ok. E dependendo da atividade que ele exerce, o esporte que ele faz, o tipo de trabalho que ele faz, por exemplo. Vamos supor uma pessoa que trabalha de carregar caixa o dia inteiro, agachar e levantar. Vai depender do tipo de atividade, das alterações hormonais. No caso dessa mulher, do nosso estudo, o sobrepeso, com certeza, desencadeou isso de uma forma mais rápida. Ela já está numa fase que ela já passou pelo segundo pico, né? Então, provavelmente, o processo da menopausa para ela pode ter sido um fator que ajudou a desencadear mais rápido esse processo, e ela tem um fator que é o genovaro. O genovaro vai afetar o joelho, se a pessoa tiver todas essas outras características juntas, né? Então, para saber, não tem como a gente saber se ela tem um gene de predisposição genética, se ela não fazer um teste genético, né? A andropausa tem predisposição no homem também, aumenta a questão? Não, acelera, no homem, o processo de envelhecimento no homem para redução de massa muscular e massa óssea, ele começa a acentuar, ele tem um pico depois dos 70, mais ou menos, dos 70 anos, porque a testosterona protege muito o homem dessas coisas. Ao menos que ele tenha algum problema, de fato, de produção das testosterona, que ele tem que estar tomando a testosterona em si para fazer essa complementação, mas o fato da testosterona realmente protege muito o homem, porque o músculo ele é fundamental. Certo, tá bom. Então, um caso que esse, um cara bonito que nem eu tá livre desse assunto, né?
Não necessariamente, né? Porque tem os outros fatores também, né? Que é um conjunto, né? Então, se começar a comer muita baixaria e não fazer nenhuma caminhada, né? Eu não sei se tem o joelhinho valgo, não é só o valgo e o varo, tem a hiperextensão também de Eu sempre joelho. fui sedentário minha vida inteira, eu nunca fiz exercício nenhum. Tá. Aí vamos supor, Laércio, achei uma galera muito legal, professora, eu vou jogar basquete ali na UFAC. Nunca foi sedentário. Aí pode ser, vamos achar um ponto gatilho para o Laércio. Vai jogar basquete, Laércio, sem ter um treino prévio. Entendeu? Que aí o estresse por uma atividade que vai aumentar a força de compressão para uma região que não está preparada. Não estou dizendo que é impossível você jogar basquete, mas você teria que fazer um processo de treinamento de flexibilidade, de força muscular, de estabilidade articular para você começar a jogar o basquete. Que aí sim você poderia, às vezes não, às vezes você não tem nenhuma predisposição genética, porque tem gente que a gente tem tantos estudos, tem gente assim que foge, parece que foi abduzido por um extraterrestre, né? Faz tudo errado e é forte igual um coco, né? Mas, assim, de uma forma geral, é uma porcentagem grande dos estudos que mostra que todos esses componentes, e aí, por exemplo, professora, o nosso estudo, ela está acima do peso, ela já está com 60 e poucos anos, ela tem geno VAL. O que será que pode ter desencadeado? A menopausa, e quem me garante que ela com 60 ou 58, ela não tinha menos peso. Talvez, se ela ter aumentado de peso, foi o gatilho que ajudou. Ela pode ter o gene, mas se ela tivesse um peso mais baixo, não teria acontecido nada com ela. Não sei, é uma possibilidade. Mas a gente considera todas essas coisas, fatores ambientais, metabólico, hormonal, de sobrecarga, biomecânico, tudo isso, aí a gente tem que fazer um estudo aprofundado para entender qual foi o gatilho, entendeu, Laércio? Que é muito complexo, pode ser várias fontes. Então, vamos lá aqui. Aí a gente tem esse... Sim, pode falar, pode falar. Professora, como eu posso diferenciar a osteoartrite da osteoporose? Ótima pergunta. A osteoartrite, ela é uma degeneração que acontece na cápsula articular ou especialmente na cartilagem articular. Então, assim, osso é um tecido diferente de cartilagem, né? Então, a gente tem a articulação e a osteoporose, o que que vai acontecer? Lembra que a gente tem o osso compacto e tem o osso esponjoso? Quando você faz um corte no osso, você vê lá aquela parte... O osteoclasto é uma célula óssea que vai comendo mesmo. Ele joga um ácido ali, ele corrói, tira o cálcio, manda o cálcio de volta para a corrente sanguínea. Então, quando você tem um osso normal, ele vai ter ali na diáfise dele um pouquinho de a substância compacta, aí ele tem a medula óssea no meio, tem um pouquinho de substância esponjosa, e nas diáfises ele tem mais substância esponjosa. Quando você pega o osso com osteoporose, é uma desmineralização. Então, você vai olhar parecendo um queijo suíço. O osso com osteoporose, ele é cheio de buraquinho, parecendo um queijo suíço, que torna ele a ser mais suscetível à fratura. Um osso com osteoporose, ele tem menos matriz óssea, ele tem menos cálcio, então qualquer queda, uma coisa boba, a pessoa pode fraturar. A osteoartrite, eu tenho uma degeneração na estrutura da articulação. Eu posso ter um osso forte, não vou ter problema com fratura, mas a articulação, ela permite que o movimento aconteça, aí eu vou ter redução de amplitude de movimento, eu vou alterar as minhas atividades do meu dia a dia, que eu conseguia fazer normalmente, subir e descer a escada, sentar e levantar de uma cadeira, isso vai afetar o meu cotidiano, entendeu a diferença? Entendi. Pessoal, então foi excelente pergunta. A osteoporose é um processo de desmineralização do osso, do tecido do osso, que vai levar o indivíduo a ser mais suscetível à fratura. A osteoartrite é uma degeneração, é um desgaste da articulação. E aí, o que esse desgaste vai fazer?
ele pode começar a corroer a cartilagem articular, diminuir o espaço entre uma articulação e outra, e o contato do osso com o outro. Lembra que eu falei da sinovial? Gente, a articulação, a sutura do crânio, que é uma articulação fibrosa, o osso está encostadinho, tá? Parietal, tá aqui, eu tenho o frontal com o parietal direito, temporal, o occipital, tá tudo unidinho pelaquela sutura, né? Na articulação sinovial, não tem contato do osso direto com outro osso, ele é protegido desse contato pela articulação. O líquido sinovial é igual o óleo do carro, para não fundir o motor. O líquido sinovial permite que deslize ali dentro. A cápsula articular, a cartilagem articular, que é aquela pontinha bem branquinha e brilhosa lá na diáfise do osso, ela vai permitir essa proteção também. Então, quando eu tenho a osteoartrite, vai desgastar, vai comer essa região, diminui o espaço e começa a bater osso com osso. O que é normal na articulação sinovial? Osso não encosta em osso. O que acontece na articulação doente ou na patologia? Osso começa a bater com osso. E o que acontece no corpo quando o osso bate em osso que não deveria bater? Osteófito, esse negócio que eu vou mostrar aqui para você agora. Osteófito, gente, é o famoso bico de papagaio lá, que as nossas vozinhas começam a falar, ai, menina, mas eu tô com bico de papagaio, tô numa dor. Então, o osteófito, ele pode ter um formatozinho de cogumelo, ele é uma projeção óssea, que se desenvolve nas margens da superfície da articulação, porque a cartilagem está desgastada, o osso começa a bater com o osso e vai começar a ter uma calcificação ali. Então, eles são envolvidos por fibrocartilagem e cartilagem hialina, que vai se ossificando. Olha aqui, esporão de calcânio. Não sei se vocês já ouviram falar, a pessoa tem esporão de calcânio. Essa partezinha aqui, onde eu estou com laser point, eu tenho um osteófito. Coluna é o mais comum a pessoa ter bico de papagaio na coluna, né? Que é o osteófito também. Eu vou ter uma degeneração. A coluna também tem articulações sinoviais. O disco é uma articulação fibrosa, ele é uma fibrocartilagem, não é sinovial. Mas eu tenho articulações zigoapofisárias que estão aqui, que elas têm muito processo de osteófito também, tá? Então, essa é a grande diferença que vai acontecer, a osteoporose e a osteoartrose. Curso clínico, o que significa isso? Como é que vai, então, se desenvolver esse processo patológico, né? Então, às vezes, o paciente, ele tem a doença primária, o paciente com essa doença primária, que é o processo natural do envelhecimento, processo natural do desgaste, geralmente, eles podem ser assintomáticos até o final da 5ª década de vida. Então, até os 50 anos, acontece da pessoa nunca ter sentido dor, nunca ter inchado, nunca ter tido um processo inflamatório, por causa de uma série de fatores. Ela não tem nenhuma alteração, às vezes biomecânica, ela não faz nenhuma atividade esportiva ou de trabalho que vai gerar sobrecarga nessa circulação, então, ela não vai desenvolver nenhum sintoma. Os sintomas característicos, presta atenção nisso aqui, todo mundo. Você que já está aí com o meu mantra, quase dormindo e caindo da cadeira, que eu também estou, vão prestar atenção nos sintomas característicos da osteoartrite, que pode piorar com o uso daquela articulação. Rigidez matutina, os dedinhos duros de manhã. Crepitação, o estalo. Por isso que a crepitação era uma palavra-chave importante, porque ela é uma característica, né, um sintoma. Limitação da amplitude de movimento. Se eu tenho, pessoal, toda vez que eu tiver uma inflamação numa articulação, eu tenho limitação de amplitude de movimento. Se eu tô com dor aqui, eu não vou abrir muito a minha boca. Se eu tô com dor no meu punho, se eu vou começar a flexionar e dói, eu não vou fazer amplitude total. Então, toda vez que eu tenho um processo inflamatório numa articulação, eu vou ter limitação de amplitude de movimento. Lá na coluna, né, os forames entre espinais, tem então essa compressão, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, essa região da coluna.
Eu não consigo girar aqui a imagem, então eu tenho os forames, aqui mais ou menos, pessoal, se for ver por trás, lembra que lá no laboratório a gente viu aquelas partes amarelinhas, que eram as raízes nervosas? Pode formar um osteófito aqui, por exemplo, e ele pode começar a pinçar a raiz nervosa. Então, essa compressão dos forames espinais por osteófitos pode resultar no pinçamento de raiz nervosa, com dor na articulação, espasmo no músculo, o músculo fica tenso, fica duro, pode gerar também atrofia muscular quando é tão severo que não chega impulso elétrico para o músculo se contrair, e déficit neurológico, alteração de sensibilidade e outras coisas. Então, o tal do osteófito, o desgaste da articulação, vai gerar o osteófito, que é o bico de papagaio, ele pode causar tudo isso para o nosso paciente. É comum somente uma ou algumas articulações estarem envolvidas, né, exceto em uma rara variante generalizada. Então, normalmente, o paciente que tem a osteoartrite, ele pode ter essa osteoartrite só em uma ou em algumas articulações, como o nosso caso, né, que foi as interfalangianas e o joelho, ou pode estar generalizado. As articulações, na maioria das vezes envolvidas, incluem os quadris, os joelhos, as vértebras lombares, cervical, as interfalangianas proximal e distal, quirodáctilo é dedos, tá? Primeira articulação carpo-metacárpica, primeira articulação tarso-metacárpica. Essa daqui, ó, é a do polegar. Aí tem essas duas características que alguns colegas de vocês marcaram lá nas perguntas, teve gente que colocou umas perguntas bem legais, ficou bem bacana, destacando aqui esses dois nódulos que vão acontecer na osteoartrite, nódulo de Heberden e o nódulo de Bouchard. Então, esses nódulos, o que significa esse primeiro aqui, ó? Então, nessa primeira setinha, número 1, ele é característico em mulheres, mas não em homens. Esse é um osteófito proeminente nas articulações interfalangianas distais. Teoria: mulher normalmente, ela tem mais flexibilidade articular do que homem, tá? Então, de uma certa forma, até por questão do parto, do nascimento, tem alguns hormônios que vão alterar essa articulação. Essa é uma hipótese, tá? Não se tem nada confirmado ainda do porquê acomete mais mulheres, que tem a questão da estabilidade articular, né? E ele é sempre na interfalangiana distal, que é essa daqui. O nódulo de Bouchard, ele é rígido, é um nódulo rígido, ele é localizado na interfalangiana proximal e pode ser um sinal de osteoartrite ou, mais raramente, de artrite reumatoide, que nós não vamos estudar a artrite reumatoide aqui, porque é muito conteúdo, eu preciso muito que vocês foquem em revisar já o conteúdo, toda a parte óssea, a parte articular novamente, para a gente poder prosseguir e ir para músculos, tá, pessoal? Então, mas eu vou deixar o livro de patologia, quem quiser dar uma lida lá na artrite reumatoide, fique à vontade. Ainda não existem meios satisfatórios de prevenção de osteoartrite primária decorrente do desgaste, né? Nem métodos efetivos de interromper sua progressão. O que a gente utiliza de prevenção é acompanhar o desenvolvimento da postura corporal da pessoa, se ela vai apresentar alteração biomecânica ou não, como que está essa questão da descarga de peso numa modalidade esportiva ou no trabalho. Mas não tem meios satisfatórios, de fato, dessa prevenção total. A doença, ela pode estabilizar durante anos, mas na maioria das vezes ocorre uma lenta progressão, sendo a segunda maior causa de incapacidade de longa duração, ficando atrás das doenças cardiovasculares. Pessoal, a cartilagem articular, como eu falei para vocês no começo, ela é avascular, então ela é nutrida pelo líquido sinovial. Eu vou ter um desgaste ali. O que eu vi de novidade lá no Canadá, aqui os médicos fazem bastante a infiltração por corticosteroide, né? Quando está muito inflamado, pega o corticosteroide, infiltra dentro da articulação e dá uma aliviada ali. Eu não acho que é um procedimento, ele vai enfraquecer a articulação depois.
E a gente tem a terapia por onda de choque, que aqui no Brasil é mais comum o ortopedista fazer, mas no Canadá quem faz é o fisioterapeuta. E eles estão começando a utilizar, eu não sei falar para vocês, porque, como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, eu só acompanhei alguns pacientes que eram acompanhados por ortopedista lá, e eles têm um produto novo, ao invés de injetar corticosteroide, é um produto derivado do ácido hialurônico, tá? E é muito caro ainda, os pacientes viviam reclamando para mim, nossa, mas é muito caro esse negócio, mas eu melhorei muito rápido, eles me relatavam que melhoravam muito rápido e sem precisar fazer a cirurgia para colocar a prótese. Eu, sinceramente, não lembro, eu tenho um amigo ali na UFAC, que ele é doutor em imunologia, ele estava, eu posso depois ver com ele o nome bonitinho, que ele estava estudando isso, porque ele tem osteoartrose de joelho, ele era jogador de basquete, então ele pesquisa muito essas coisas. Mas eu lembro que eu só conversava, porque eu só tratava os pacientes que vinham do consultório do ortopedista lá na clínica. Então eles me falavam, né, do procedimento, eu vi que era muito caro. Eu acho que uma aplicação era quase $400, uma coisa assim que eles pagavam lá, era bem caro, mas era uma coisa assim que resolvia o problema mesmo. Tem alguém querendo sair aí? Não, né? Então vamos que vamos. Então aqui, eu vou deixar esse livro para vocês lá na sala de aula virtual, que é Patologia, Bases Patológicas das Doenças. Eu já deixei esse capítulo sobre osteoartrite lá. Como eu já falei muito, e eu sei que o cérebro, ele vai, pode ser que vocês já comecem a não mais focar a atenção aqui. Essa segunda parte que eu preparei, ela é baseada naquele artigo que eu deixei dentro do estudo de caso para vocês utilizarem como base, lembram? Um artigo falando sobre a cartilagem articular e a osteoartrose, então eu só peguei, aqui eu vou repetir um pouco, eu peguei alguns pontos importantes desse artigo e coloquei aqui. Então, aqui o desenho esquemático da sinovial, da diartrose, né? Que a gente tem aqui, ó, o osso longo. Olha quem perguntou aqui sobre a diferença da osteoporose para a osteoartrose, né? Então, aqui a gente tem, ó, a diáfise do osso longo, a gente tem aqui a epífise, né? Então, aqui a gente vê uma substância esponjosa maior que tem a substância compacta. Quando o osso está com osteoporose, ele vai ter essa desmineralização e a gente vai... A sensação que a gente tem é que só tem substância esponjosa, né? De tão desmineralizado que ele fica. Aí aqui, é o que eu falei, não tem o contato do osso com outro osso, tem uma série de estruturas que vão proteger esse contato, porque o contato do osso com o osso, ele é danoso, ele vai gerar o osteófito, o bico de papagaio, né? E olha só aqui, então essa parte branquinha é a cartilagem articular que a gente tem. Aqui eu tenho a cápsula fibrosa, que é externa, por dentro dela eu tenho a membrana sinovial, que está mais interna, e tem a cavidade aqui com o líquido articular, né? Então, essa parte aqui, ó, começa a corroer, a degenerar ela. Acho que eu tenho umas imagens bacanas aqui para frente, né? Não, isso aqui eu não vou colocar agora, deixa eu ir lá na imagem que eu tenho. Essa aqui. Então, essa daqui foi uma semelhante que eu mostrei, né, das alterações do bico de papagaio, do osteófito, tá só repetindo. Essa aqui é uma boa, ó. Então, olha aqui para vocês, é um joelho saudável e um joelho com artrose. Olha a quantidade de desgaste que vai acontecendo aqui. E vai alterar também a questão do líquido sinovial, pode acontecer pequenas fraturas, formar o cisto sinovial, toda aquela questão que vocês viram. Então, com o tempo, vai batendo osso com osso e o desgaste, ele é progressivo, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar minimizar os fatores biomecânicos, a modalidade esportiva, alterar para reduzir o impacto, né? Então, basicamente, essa que é a diferença, né? Então, na osteoporose, eu tenho a desmineralização lá do osso, e na osteoartrose, ou na osteoartrite, eu tenho aqui esse desgaste mesmo da cápsula articular, tá? Então, aqui eu utilizei com vocês, então aqui tem também a diminuição do espaço, ó, que é uma coisa complicada. Eu utilizei o artigo que eu deixei lá para vocês, né? Quem quiser dar uma lidinha, dar uma aprofundada. Agora, eu gostaria de ver com vocês se alguém tem alguma dúvida até aqui.